Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar conferindo a previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões do Brasil. Vamos olhar. Mas nós vamos chamar a Thaís Duquesi para saber como fica o tempo hoje em todo o país. Thaís já está aqui com a gente. Como é que fica, Giba, Thaís? Bom dia para você, bom muito bem-vinda dia, sempre. obrigada. Esse friozinho aqui em São Paulo, padrão, friozinho ou friozão, a depender de quem sente, né? Continua, como é que fica a situação? O dia está começando bem gelado ainda por aqui, viu, Giba? Um ótimo dia para você que nos assiste, para você que está aqui na capital paulista, 10 graus é a previsão da mínima aqui para São Paulo. Tá vendo o tempo bastante aberto, né? Hoje não chove, a umidade do ar ao longo do dia e à tarde cai a 30% e com esse céu aberto a gente vai ter uma amplitude grande térmica. À tarde chega aos 23 graus. O frio aqui no Sudeste é um resquício da alta polar que ficou por dias mandando esse ar gelado para a gente. E especialmente pelo tempo aberto que faz a gente perder muito calor ao longo da noite e madrugada. Tanto que as áreas de serra aqui do Sudeste começam o dia hoje e até amanhã cedinho mais frias que no sul do país. Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, já registrava 2 graus negativos no começo desta madrugada. E há chance de geada nessas áreas mais altas aqui do Sudeste, onde a gente vê esse tempo aberto por aqui. Aqui nessas áreas está bem gelado mesmo, Giba. Thaís, chove pouco hoje pelo país ou não? Isso, o tempo é firme na maior parte do Brasil, como a gente já consegue ver no satélite agora pela manhã. Poucas áreas têm chuva, mas onde chove tem preocupação, viu? No norte, perigo por conta daquela umidade que vocês viram ali em cima. Tinha também na arte anterior um fluxo de umidade descendo em direção ao sul do país, aqueles jatos de baixos níveis, e um cavado, que são os ventos no alto da atmosfera trazendo o risco de tempestade. Porto Alegre já entra hoje no risco de temporal. Você vê que algumas áreas do Rio Grande do Sul, também no norte do país, a gente tem risco desde Roraima, parte do Amazonas, do Pará e do Amapá. Em Boa Vista, hoje, chove 30 milímetros. A gente vai ver aqui, olha só, com máximas de 31 graus, portanto, um dia abafado, já 22 pela manhã. E em Porto Alegre, são 25 milímetros, dia começando com 15 graus, máxima só de 18. Com muitas nuvens, por isso, não vai esquentar tanto. E essa chuva, o pior dela, deve vir a partir da noite. E essa chuva que você falou, Thaís, deve chegar até onde? Até chove em Santa Catarina, a gente vai observar aqui, mas hoje é pouca chuva, 5 milímetros só para Florianópolis. Leste do Nordeste também uma chuva bem isolada, sem risco de tempestade hoje. No Recife é onde pode chover um pouquinho mais, a gente vai ver imagens agora ao vivo, tem previsão de 20 milímetros, por lá a temperatura variando dos 22 aos 28 e já chove nesse momento, mas não é chuva que traz preocupação para alagamento, pelo menos hoje para lá. E você vai ver aqui, voltando no nosso mapa, que grande parte do país o tempo é firme e para quem está nessa área que vocês vão ver aqui, tem chance de nevoeiro. Então, pegando desde o norte de Santa Catarina, leste do Paraná, sul de São Paulo, inclui Curitiba. Então, Curitiba hoje, o pessoal que for dirigir, sair pela cidade ali de carro, atenção, porque a visibilidade pode ficar prejudicada. Tem que ficar atento, né? Exatamente. Aqui no Sudeste continua bem frio pela manhã, pelo menos até terça-feira, portanto amanhã. Mas na quarta vai chegar chuva aqui pra gente e as nuvens não vão deixar esfriar tanto cedinho. A partir do meio da semana, o frio volta a apertar, só que à tarde aqui no Sudeste. E no sul do país, esse frio mais intenso volta na quarta-feira, justamente quando a chance de chuva diminui por lá e o tempo vai ficar mais aberto. Mas não será um frio tão persistente quanto da semana passada por lá não, viu? As capitais com a manhã mais gelada hoje, a gente vê aqui, Curitiba com 9 graus, São Paulo com 10, o mesmo em BH e também em Brasília, que ontem teve a temperatura mais baixa do ano, começou o dia com 8 graus apenas. 2 a mais não é muita diferença, né? A gente tem o dia começando com 16 em Vitória, 12 no Rio de Janeiro. E um detalhe para você que está no Rio, é o terceiro dia seguido com recorde de temperatura. Desde sábado a gente vem batendo esse recorde e hoje com essa previsão de 12 graus a gente deve bater de novo a temperatura, portanto, mais baixa do ano, que vale também ali 12 graus começando o dia em Goiânia, 15 para quem está em Campo Grande, 13 graus para Floripa. As áreas de serra aqui do Sudeste começam a semana mais fria que as áreas de serra para quem está em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por exemplo. Para você que está em Delfim Moreira, em Minas Gerais, menos
23 graus agora cedinho. Bota frio nisso, né, Giba? Agora cedinho, muito frio, bota frio mesmo. E à tarde, como é que fica nas capitais? Olha, a gente vê aqui que as temperaturas nessas cidades já aumentam. Ó, 19 em Delfim Moreira, Campos do Jordão varia dos 12 aos 17, Nova Friburgo na Serra do Rio de 5 até 20. E aí a gente tem também o pessoal que está aqui no Espírito Santo, dia começando com 8, máxima de 22 graus. Em São Paulo, a gente vai ter o dia começando friozinho hoje, com previsão ali de 10 graus. À tarde, a gente já alcança os 24. Uma grande variação térmica, né? Rio de Janeiro, Vitória chegando aos 26, 23 graus em BH, 25 em Brasília, 21 em Floripa. Um pouquinho mais quente em Campo Grande e Aracaju, com 28 graus, 30 e 31 em Manaus e Fortaleza. E bem mais quente para o pessoal que está em Cuiabá e Tocantins, com 34 e 35 graus. Nessa área, a umidade do ar fica bem abaixo do ideal. Abaixo dos 30%, quando o ideal é acima dos 60%. Pega do Piauí até grande parte do centro-oeste, avançando por Minas. E aqui na capital paulista, apenas 30%. Giba, é abaixo do ideal. Meu Deus, muito seco, né, Thaís? E onde não chove há semanas, né, Thaís? Essa é a grande questão, né? Exatamente. Áreas com a gente tem um tempo firme já, desde abril, mais ou menos, a gente não tem registro de chuva e é o que vale também para hoje. Toda essa área do Brasil continua no tempo firme, portanto, sol o dia todo, valendo para grande parte do sudeste e do centro-oeste, aliás, quase toda a região. Hoje, chuva forte, então, no Rio Grande do Sul, com risco de tempestade, incluindo Porto Alegre, áreas do norte do Amazonas, do Pará, pegando principalmente Roraima e o Amapá. Lembrando que nessa área seca aqui, a gente está com um risco alto para queimadas. E isso vale desde São Paulo, todo o centro-oeste, todo o sudeste e parte do nordeste. Lembrando que 90% das queimadas no Brasil são provocadas. Esse risco existe também para BH, que a gente viu ali no destaque das notícias, que nesse fim de semana, um incêndio numa área de mata, provavelmente foi esse o motivo, teria avançado para uma garagem, afetando ali os ônibus da cidade. Quando a gente tem risco alto de queimadas, Giba, o que a gente tem é dificuldade para controlar um fogo provocado, que foi provavelmente o caso. Hoje esse risco existe, BH ainda está friazinha, mas com umidade também baixa, então todo mundo tem que ter muita atenção. Estamos ainda no meio da época de estiagem. Tempo muito seco, olha, bebi uns golinhos de água enquanto você falava aqui. Boa parte do país, todo mundo vai ter que fazer isso. Hidratação, certo? É bom, né? Exatamente. E cuidado ali com o meio ambiente. Maravilha, exatamente. Até já, já. Obrigado, você volta. Nessas áreas de serra, a gente tem condição ainda de muito frio, especialmente aqui no sudeste. Amanhã ainda amanhece muito gelado, frio que atingiu até mesmo Espírito Santo. Vitória também registrou, nesse fim de semana, a temperatura mais baixa do ano. Fez 14 graus e hoje começa o dia com 16, a máxima já alcança os 26 graus. Esse tempo firme vale para todo o sudeste hoje, apesar do friozinho. Aliás, o frio tem a ver com o tempo aberto, porque a gente está perdendo muito calor rapidamente aqui em grande parte do sudeste. Então, hoje, o sol predomina à tarde, fazendo com que aqueça um pouquinho no sudeste, no Paraná, em todo o centro-oeste, no Tocantins e grande parte no interior do nordeste aqui, Giba. E onde a chuva é forte de verdade nessas regiões? A gente tem risco de temporal onde o mapa está mais escuro. Então, veja aqui comigo, vale para áreas do norte do país, pegando Amazonas, Roraima, Pará e no Amapá, e também em áreas do Rio Grande do Sul, que inclusive pega Porto Alegre. A gente vai ver que hoje tem previsão de 25 graus, está bem escurinho por lá, 25 milímetros, aliás, desculpem. Essa chuva, o mais intenso, deve vir a partir da noite, então bastante atenção, é chuva de temporal mesmo, coisa que a gente não vinha tendo desde a semana passada inteira. Essa chuva alcança o Acre, mas ela é mais isolada. A gente vai observar aqui que são só 10 milímetros para Rio Branco, com 29 graus. Salvador, a mesma condição, 10 milímetros e 29 graus. No Recife chove um pouco mais, mas também não é chuva que traz preocupação, são 20 milímetros previstos ali para lá. Enquanto isso, a maior área do Brasil está no tempo firme, vocês observam, enfrenta o efeito oposto, que é a secura. Hoje, a baixa umidade deixa 9 estados em atenção, todos no centro-oeste, o Tocantins, Minas Gerais, aqui em São Paulo, no sul do Piauí e no oeste da Bahia. Mas, pelo menos, em parte do sudeste, essa chuva vai chegar, viu, Giba? A gente tem 2 sistemas que vão
predominar ali pelo país. Entre hoje e quarta-feira, uma baixa pressão e a formação dela hoje à noite, que já está trazendo risco de temporais para o sul. E vai dar origem a uma frente fria que na quarta-feira deve alcançar aqui parte do sudeste, entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E depois, na quinta-feira e no sábado, uma outra baixa pressão dá origem a uma outra frente fria, trazendo essa chuva. A gente vai ver aqui como que fica a chuva nos próximos 6 dias pelo Brasil. A gente percebe que alcança até Mato Grosso do Sul, áreas de São Paulo, sul de Minas e um pouquinho aqui para o Rio de Janeiro. Então, mais intenso para São Paulo na quarta-feira. A chuva é mais isolada, não é muito volumosa essa semana na faixa leste do Nordeste. O mais preocupante ainda lá no extremo norte do país, com até 120 milímetros próximo a Roraima. Vou fechando trazendo imagens do Rio de Janeiro para mostrar que esse tempo aí já está aberto, olha só, sem nuvens, bonito, mas frio. Rio de Janeiro com 3 manhãs geladas, as últimas 3 as mais geladas do ano. Hoje 26 graus de máxima, sem previsão de chover. Chuva deve vir lá para quarta. Que bom que venha, né? Porque a gente vai sentindo a boca ficar mais seca, né, Thaís? Sim, a gente percebe isso. Né? Muito, está muito seco. A chuvinha, ela é bem-vinda, né? Sempre. Maravilha. Fica aqui com a gente, Thaís. Região Sul. A massa de ar polar mantém as temperaturas baixas em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas áreas serranas, os termômetros registram valores próximos dos 3 graus durante o amanhecer. Há condições para a formação de geadas em pontos isolados das serras gaúchas e catarinense. Também existe possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, exigindo a atenção dos motoristas. Ao longo da manhã, o sol aparece e o tempo firme permanece firme na maior parte da região. No sudeste, o frio também marca presença. O dia começa com temperaturas amenas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em áreas da serra, especialmente no sul de Minas, há possibilidade de geada fraca. A circulação de umidade marítima favorece a chuva fraca e passageira no litoral fluminense e capixaba. Já no interior paulista e mineiro, o destaque é o ar mais seco durante a tarde. Centro-Oeste. O tempo segue firme em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O amanhã começa com temperaturas mais baixas, devido à influência da massa de ar frio. Porém, ao longo do dia, o sol predomina e as temperaturas voltam a subir. A umidade relativa do ar merece atenção, principalmente durante a tarde, quando os índices podem ficar abaixo dos 30%. Não há previsão de chuva significativa para a região. Nordeste. As áreas próximas aos oceanos recebem ventos carregados de umidade, favorecendo chuva rápida entre o litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o sertão continua enfrentando calor intenso e baixa umidade. As temperaturas podem superar aos 36 graus em diversos municípios do interior nordestino. Região Norte. O calor é elevado, a umidade continua favorecendo pancadas de chuva típicas da região. A instabilidade atua principalmente no Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. As chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e ocorrer entre a tarde e a noite. Já em Tocantins, Rondônia, sul do Pará, o tempo fica mais seco, com temperaturas que podem alcançar os 35 graus. Vamos resumir as regiões agora. Frio persistente no sul, com risco de geada, temperatura amena no sudeste, tempo firme e seco no centro-oeste, chuva passageira no litoral e calor e pancadas de chuva no norte. Vamos estar também aqui acompanhando a temperatura para algumas regiões agora pela manhã. Como é o caso aqui de Belém, né, que está fazendo 26 graus, São Luís 27, Fortaleza 25, Natal 23, Recife 22, Salvador 22, São Paulo 11, Rio de Janeiro 11. Foi o vídeo de hoje, né? Pela manhã. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.